Vamos à palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. E leiamos do versículo número 12 até o versículo número 22, essa parte da Sagrada Escritura. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e, pelo seu nome, jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Vamos para outro texto da palavra, Mateus, capítulo número 5. Mateus, capítulo número 5, versículo 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes, disse Jesus, também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Agora vamos para a nossa confissão, domingo de número 37 do Catecismo de Heidelberg, o nosso catecismo, domingo 37. Continuamos o ensino sobre o terceiro mandamento da lei do Senhor. Domingo 37. Pergunta e resposta 101. Mas não se pode, de modo piedoso, fazer juramento em nome de Deus? Resposta: sim, quando as autoridades exigirem dos cidadãos ou quando for preciso para manter e promover a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Pois tal juramento tem fundamento na palavra de Deus e, portanto, era corretamente usado pelos santos do Antigo e Novo Testamento. Pergunta e resposta 102. Pode-se jurar também pelos santos ou por outras criaturas? Resposta: não, porque o juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que Ele, o único que conhece os corações, testemunhe a verdade e castigue-me se juro falsamente. Tal honra não cabe a criatura alguma. Podem deixar os seus catecismos abertos nessa parte.
Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o nosso catecismo ele tem 52 divisões, e cada uma dessas divisões é chamada de domingo, porque ele foi escrito para que em cada domingo do ano, que se você fizer a soma dá mais ou menos 52 domingos, a igreja estivesse sendo instruída, os jovens da igreja, os professores na universidade pudessem estar sendo instruídos com a doutrina da salvação em Jesus Cristo somente. Então, 2 domingos de nosso catecismo são dedicados ao terceiro mandamento da lei do Senhor. O domingo de número 36, como nós vimos no domingo passado, na pregação passada, e o domingo de número 37. E há uma razão histórica para isso. Voltemos ao tempo, voltemos lá para os anos de 1560, década de 1560. Nosso catecismo ele foi escrito e foi a sua primeira edição em 1563. Quando o catecismo ele foi escrito, as igrejas de Jesus Cristo que vinham da Reforma estavam entre 2 extremos. Quais eram esses extremos? O extremo anabatista e o extremo católico romano. E de um lado estavam os radicais anabatistas. E eles ensinavam que não era lícito o uso de juramentos, o uso de votos para o cristão. E do outro lado estavam os católicos romanos, que extrapolavam, exageravam o uso de juramentos, chegando ao ponto de ensinarem superstições que os cristãos poderiam fazer votos, juramentos, promessas por santos falecidos, em nome de santos falecidos e até mesmo de outras criaturas. 2 extremos: o extremo dos radicais anabatistas e o outro extremo dos católicos romanos. E de qual lado as igrejas de Jesus Cristo ficaram, ou deveriam ficar? Bem, as igrejas de Cristo que vieram da Reforma querem ficar do lado de Deus. Isto é, do lado da Sagrada Escritura. Porque o lado de Deus é o lado da Sagrada Escritura, é o ensino da palavra, é aquilo que Ele nos revela nesses 66 livros que nós temos em nossas mãos. O lado de Deus é o lado da Escritura. E as igrejas reformadas quiseram ficar do lado da Escritura. E por isso nós temos, no domingo de número 37, o que a Escritura ensina sobre o uso de votos, o uso de juramentos, o uso de promessas em nome de Deus. E o ensino bíblico que confessamos é necessário também para a igreja dos nossos dias. Não ficou lá para o tempo da Reforma. Por quê? Porque nós ainda continuamos como igreja de Jesus Cristo entre os 2 extremos, o extremo dos anabatistas e o extremo dos católicos romanos. E além disso, nós estamos debaixo de uma influência secular, uma influência que afasta Deus da esfera da nossa humanidade, uma influência que diz que Deus não deve ser reverenciado porque não existe, e se Ele não existe, assim Ele não pode ser o soberano sobre todas as nossas as áreas de nossa vida. Então, além dos extremos que eu já falei, nós temos esse ambiente, essa atmosfera secular nos envolvendo. Então, para sermos instruídos, a fim de honrarmos ao Senhor Deus, eu proclamo a todos vocês o ensino do Senhor no seguinte tema: pelo nome do Senhor jurarás. Você pode usar votos e juramentos em nome de Deus. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Nós veremos 2 pontos: o momento e a base deste ensino, o alvo deste ensino. Segundo ponto: pelo nome do Senhor jurarás. Você pode usar votos e juramentos em nome do Senhor Deus. Primeiro, nós devemos saber o momento e a base para nós usarmos votos e juramentos em nome de Deus. Na pergunta e resposta 101, nós confessamos que o cristão pode. Veja, pergunta e resposta 101. A pergunta é: mas não se pode
de modo piedoso, fazer juramento em nome de Deus, qual é a nossa resposta de fé? Sim. Então, nós confessamos que não é pecado fazer votos e juramentos em nome de Deus. Porque estamos tratando do terceiro mandamento da lei, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, quando nós fazemos votos e juramentos em nome de Deus, nós não estamos pecando contra o terceiro mandamento. Nós confessamos que podemos usar votos e juramentos em nome do Senhor. Agora, tem um detalhe que você e eu devemos prestar bem atenção. Que detalhe é esse? É o modo. O modo como iremos usar o nome do Senhor em votos e juramentos. Nós confessamos que o modo deve ser piedoso, ou seja, deve ser com santo temor, deve ser com reverência, respeito pelo nome do Senhor. Isso é o modo. Também nós confessamos o quando. Ou seja, o momento quando devemos fazer uso de votos e juramentos em nome do Senhor. O catecismo ele coloca duas ocasiões, ou seja, quando podemos usar votos e juramentos em nome do Senhor. Quando o governo exige de seus súditos ou quando a necessidade o exige. É isso que nós confessamos na pergunta e resposta 101. Quando o governo ele exige, ou quando a necessidade o exige. Você nota que falamos de governo. Aqui no nosso catecismo tem falando autoridades. Veja a resposta. Quando as autoridades, isso é sinônimo de governo. Essa palavra governo ou autoridade se refere às autoridades civis, aos nossos magistrados. Deus ele estabeleceu magistrados para governar sobre nós. É muito claro que a palavra de Deus ela nos fala em Romanos no capítulo 13, por exemplo. Romanos 13, o apóstolo Paulo ele exorta os crentes a não caírem em movimentos de revolução, movimentos de rebeldia que eram tão comuns na sociedade romana naquela época. E o apóstolo ele diz à igreja que está em Roma, capital do império: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então nós devemos reconhecer que todo e qualquer governo, seja do nosso gosto ou não, só está exercendo esse governo porque Deus instituiu. Sim, o que acontece? Pelo fato das autoridades elas serem instituídas, constituídas, estabelecidas por Deus, o governo ele tem a autoridade de exigir de nós votos e juramentos, até mesmo sob a invocação do nome de Deus. Quantos brasileiros nunca leram a Constituição que nós temos? E se você abrir a nossa Constituição, você lerá que lá, sob invocação do nome de Deus, aquela lei que é a Carta Magna, a lei máxima de nossa nação, pelo menos em teoria, porque não está sendo respeitada pelas próprias autoridades, ela foi estabelecida sob invocação do nome de Deus. Então veja, as nossas autoridades, elas têm de fato, por Deus, a permissão de que, caso seja necessário, exigir de nós votos e promessas e juramentos em nome do Senhor. Mas será que isso não tem registro na Escritura? Tem sim. Se você abrir a Escritura, você vai ver vários exemplos desse tipo de voto e juramento feito debaixo dos olhos das autoridades. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, versículo 22 a 23, nós temos Abimeleque, que era rei de Gerar.
ou seja, uma autoridade civil, fazendo o nosso pai Abraão, porque Abraão é pai de todos os crentes, se comprometer com ele por meio de juramentos em nome do Senhor. Isso é um exemplo. Abimeleque fez nosso pai Abraão se comprometer com um juramento sobre o nome do Senhor. Em 1 Samuel também, capítulo 24, nós aprendemos que o rei Saul, outra autoridade civil, desta vez dentro da igreja, porque Israel nessa época é a igreja, fez Davi se comprometer por meio de um juramento feito também em nome do Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós temos o nosso pai, segundo a fé, Abraão, e temos aquele que é, de fato, o ancestral direto e sombra do Messias, Davi, fazendo também votos em nome do Senhor diante de uma autoridade. Só são 2 exemplos que eu cito. Então, com base nesse testemunho da Escritura, se você é levado a um tribunal para testemunhar, ou até mesmo para ser julgado, e o juiz ele exigir de você voto e juramento em nome de Deus, embora que hoje cada vez mais isso tem sido menos, mas se exigir votos e juramentos, mesmo que não seja em nome de Deus, mas sabendo que você tem esse compromisso, para que você fale só a verdade, então faça esse voto com consciência tranquila. Da mesma forma, se você assumir um cargo público, todos os funcionários públicos fazem votos de fidelidade aos seus ofícios, aos seus deveres como funcionário público. Militares, juízes, por exemplo, governantes, políticos. Se você, por exemplo, se formar em direito ou se formar em medicina, você também fará votos como cristão. Você fará promessas de fidelidade às suas responsabilidades dentro desses cargos. Então, obviamente, claramente, esse voto de fidelidade não pode ser uma barreira na sua consciência, como cristão ou como cristã, a não ser que, claro, esse voto de fidelidade seja contrário à palavra de Deus. Se é contrário à palavra de Deus, você não deve fazer tal voto. Ok? Então, o catecismo ele coloca que você pode, quando a autoridade civil exigir, fazer votos e juramentos. Ele também coloca outra situação quando um cristão ele pode fazer votos e juramentos. Veja, a resposta 101, a parte B, diz: quando a necessidade exige. A expressão quando a necessidade exige mostra que cabe, ou quando for preciso, né? Na nossa versão aqui tem quando for preciso, e aí quando a necessidade exige. A expressão quando for preciso mostra que cabe ao cristão buscar a sabedoria do Espírito Santo quando essa necessidade surge. Eu devo, em oração, estudar o que é uma necessidade legítima para eu fazer um voto ou juramento em nome do Senhor. Vou dar um exemplo tirado da Escritura. O apóstolo Paulo, ele achou necessário fazer um voto quando ele necessitou se defender das falsas acusações que tentavam macular a integridade dele no ministério que Cristo entregou. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 5. Paulo ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis,
nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Veja, ele está fazendo um voto e sob o nome de Deus. Ele não era de modo nenhum um bajulador, nem era um enganador do povo de Deus, como estavam acusando a Paulo. E aí ele apela o nome do Senhor nesse juramento. Aqui Paulo, ele não fez o que hoje as pessoas até fazem de modo banal, gratuito, comum. Você sabe quando a pessoa diz assim: olha, eu juro por Deus que eu desliguei a luz do banheiro. Existe coisa mais banal do que desligar uma luz do banheiro. Mas as pessoas pegam uma coisa banal e falam o nome de Deus de modo irreverente. Eu juro por Deus que desliguei a luz do banheiro, ou outra coisa tão banal. Aqui nós temos um exemplo de Paulo, que ele queria promover a glória de Deus. Pois esse voto tinha a ver com a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Não eram ideias que ele estava falando, era o Evangelho de Cristo, a verdade de Deus. A necessidade estava exigindo isto. E também o voto de Paulo era para promover o bem do próximo. Pois, meus amados irmãos, o que mais pode promover o bem do próximo do que o Evangelho de Jesus Cristo? O poder de Deus para a salvação dos pecadores, o poder de Deus para nos guiar. Então não era uma coisa simples Paulo usar o nome de Deus nesse voto de sinceridade, essa declaração de sinceridade. Então nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, um homem de Deus no Novo Testamento. Mas a necessidade existe, ou quando for preciso, como nós confessamos. Eu quero que quando você pense nesse quando for preciso, você coloque também os seus votos e as suas promessas de casamento. Você lembra, marido e esposa? Você lembra o voto que você fez quando se casou? Uma das bênçãos que nós temos é esse livrinho, né? Esse livrinho tem todas as formas, tem a forma de casamento também, das igrejas reformadas. Você lembra, por exemplo, o seu voto de membresia? Quando você foi chamado diante de Deus e em nome de Deus você estava fazendo promessas, você estava dizendo sim. Você lembra dos votos de batismo dos seus filhos, quando você trouxe seus filhos pequeninos para serem batizados à frente? Você fez votos e promessas. Os oficiais, no meu caso, os meus votos de promessa quando eu fui ordenado ministro da palavra, da mesma forma para as igrejas onde tem presbíteros, diáconos, que eles também fizeram votos. Eu quero que você pense que quando a igreja de Jesus Cristo chama você a fazer votos em nome do Senhor, isso também cabe dentro desse quando for preciso. Votos e juramentos, promessas. Isso mostra, meus irmãos, como a igreja de Jesus, na sua sabedoria, caminhando pela Escritura, faz uma confissão, o catecismo, no caso, que não é um manual detalhado, com cada situação, com descrição precisa, quando nós podemos ou não podemos fazer votos e juramentos em nome do Senhor. O catecismo não é isso. E de fato isso representa o Evangelho, porque o Evangelho não é um sistema de regrinhas, onde você, eu quero ver aqui o que é que eu posso fazer, e nem tudo vai estar pronto, mas os princípios estarão lá, vocês entendem? O ensino estará lá. Então você tem que conhecer o Evangelho, você tem que conhecer as suas confissões, de modo que você possa, com oração, com a sua mente pensando, está julgando todas as situações de sua vida, e nesse caso em específico, julgando quando é necessário, quando é preciso, você fazer votos
e juramentos. Eu achei muito interessante uma congregada que disse que chegou na empresa de modo fiel, mas só que a sua patroa não viu a hora dela ter chegado. Ela já estava lá por dentro, limpando as coisas, ajeitando algumas outras coisas, e aí a patroa dela se encontrou e a viu ainda com a roupa sem ainda a farda, que ela não tinha colocado a farda. Ela disse: fulana, você chegou agora? Ela disse: não, senhora, eu cheguei no tempo certo, até mesmo antes. É porque eu comecei a me envolver no trabalho e não troquei a minha farda e não coloquei a farda para cá. Também não tinha uma exigência rígida para essa colocação da farda. E aí a patroa não se achou por satisfeita e disse: olha, jure por Deus que você chegou no horário. Mas de um modo banal. E aquela, mesmo apesar de ser uma congregada, ela parou para pensar no ensino do terceiro mandamento, sobre juramentos e votos. E ela disse: calma, senhora, eu não posso fazer esse voto, é uma coisa tão simples. Eu tenho que falar sim ou não. E aí ela disse: eu não cheguei atrasado, sim, cheguei no horário. Então veja, meus irmãos, isso é um exemplo para nós entendermos bem que, como cristãos, nós devemos parar para pensar aquilo que vem à nossa vida e parar para pensar à luz da palavra, à luz daquilo que confessamos pela palavra. Eu sei que é difícil isso, né? Parece que muitas vezes a gente quer sempre do nosso lado, quando acontecem essas situações, um mestre de teologia para perguntar: olha fulano, um wala, não tinha aquele wala, né? Um camarada que é cheio de sabedoria. E aí as pessoas: mestre, até um personagem, acho que de Chico Anísio: mestre, o que é que vai acontecer? Não, Chico Anísio não, era Golias. Mestre, o que é que vai acontecer? E ele: wala, aí dizia o que a pessoa tinha que fazer. Mas não é assim. Nós temos o mestre, que é Jesus Cristo, e nós temos o Espírito do Mestre, que é o Espírito Santo, e que nós devemos estar com a cabeça cheia da palavra, cheia das confissões, para que a gente possa agir de modo bíblico em nosso dia a dia. Nesse caso dos votos, é o que eu quero dizer nesse momento. Então, veja como nós podemos dizer que os anabatistas eles estavam equivocados, tremendamente errados. Porque eles partiam da ideia que Deus ele não se envolve com as coisas desta terra. Governo civil não, isso é coisa dos homens. É o mesmo sentimento que você vê hoje em muitos cristãos do nosso tempo. Muitos cristãos olham que Deus está lá no céu e que a terra aqui é terra dos homens. Totalmente contrário ao que Moisés pregou lá em Deuteronômio capítulo 10, quando diz que do Senhor é tudo na terra. Deus ele está no governo, totalmente contrário ao que a Bíblia revela sobre a dominação de Deus. Deus controla o coração dos reis, Deus coloca instituições, Deus está na sua providência governando tudo. Então não há, como dizia um reformador, um dos reformados mais ilustres do século XIX, Abraham Kuyper, não há uma polegada quadrada, podemos dizer, 1 centímetro quadrado em nossa terra em que Jesus não diga: isto é meu. Tudo nos céus, na terra, debaixo da terra, é esfera do Senhor, porque pertence ao Senhor. Os anabatistas estavam totalmente errados. Nós reconhecemos sim que o Senhor instituiu autoridades, governos, principados, potestades nos céus, na terra. Essa visão grande, a visão bíblica, nós confessamos. Deus envolve-se em nossas vidas. Então a igreja, quando você chega na pergunta e resposta 101, a igreja está se protegendo do ensino revolucionário, radical dos anabatistas, a heresia deles, o erro deles. E a base dessa defesa da igreja é a própria Escritura, como nós vimos, porque a Escritura apresenta Deus como dono de toda a terra, do mundo e de todos que neles habitam. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14.
Um Deus que não se limita à vida só da igreja, mas um Deus que é dono de tudo e que tem todos, até os ímpios, magistrados como seus servos. E isso nós vemos no testemunho da Escritura do Antigo e do Novo Testamento. E assim nós vemos que nós podemos sim, como o próprio Senhor, Ele nos diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 20, depois de dizer que do Senhor é tudo, Ele fala: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te achegarás, e o que? E pelo seu nome jurarás. Diz o Senhor: pelo seu nome jurarás. Qual o alvo deste ensino que você pode usar votos e juramentos em nome de Deus? Qual o objetivo? Qual o alvo? Qual a meta? Onde você quer chegar? Tá? O ensino bíblico não está abrindo a porta da sua boca para que você abuse do uso do nome de Deus. Especialmente aqui em votos e juramentos. Por que não? Porque o ensino bíblico aponta o alvo dos juramentos e votos que você pode fazer em nome do Senhor. Veja o catecismo dizendo o alvo: para manter e promover a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Primeiro ponto é para que você promova a fidelidade e a verdade. Tudo aquilo que é para a fidelidade de Deus, tudo aquilo que é verdadeiro, isso é claro que tem a ver com a palavra, porque a verdade é a palavra de Deus. Mas também tudo aquilo que é real, verdadeiro na vida, tudo que é bom, tudo que é certo. Mas não somente isto, porque quando você promove o que é fiel, o que é bom para a fidelidade nossa ao Senhor Deus e aos nossos votos e juramentos feitos aos homens, e também para com a verdade, tudo que é verdadeiro e isto, acima de tudo da palavra de Deus, você também está fazendo e atingindo o outro alvo. Qual? Para a glória de Deus e para o bem do próximo. Olha o alvo aí, olha o objetivo para você fazer juramentos e votos em nome do Senhor, tá? Em resumo, você está com o alvo de promover a honra do Senhor e o bem do próximo, porque tudo aquilo que é fiel e tudo aquilo que é verdadeiro vai atingir esse alvo. Assim, meus amados irmãos, nós aprendemos essa importância de fazer juramentos e votos em nome do Senhor. E por quê? O que representa o nome de Deus? Vocês lembram? No domingo passado nós vimos isso. O nome representa a própria pessoa de Deus. E por isso você só deve fazer votos e juramentos se estes votos e juramentos eles vão fazer você honrar a Deus. É nesse sentido que o Senhor diz no versículo 20 lá da passagem de Deuteronômio: ao Senhor teu Deus, qual o verbo? Temerás. Honra, respeito, temor mesmo, mas um temor piedoso, não é um temor de animal para com donos malvados, mas um temor de filhos para com os seus pais, algo que de fato hoje as crianças de nosso tempo e os jovens de nosso tempo não entendem, porque foram ensinados a não respeitar nenhuma autoridade, mas um temor respeitoso. Ao Senhor temerás, o texto diz, a Ele servirás. Esse servir é adoração, a Ele te achegarás, como pessoas que amam se chegam àqueles a quem eles amam.
então, pelo nome dele jurarás. Nesse espírito de temor, nesse espírito de adoração, nesse espírito de comunhão, se chegando a Deus, é nesse espírito que eu irei jurar em nome do Senhor. Por isso que para promover fidelidade, promover verdade, promover a glória de Deus e o bem do próximo, esse é o espírito. E tudo contribui para esse entendimento. Por quê? Porque Deus está dando esse mandamento, que é um mandamento, em Deuteronômio 10, versículo 20, dentro de um contexto de quê? De pacto. O que é um pacto? Um pacto é um relacionamento duradouro e tem o quê? Promessas e compromissos. As crianças sabem mais do que eu, outro nome. Estão decorando o catecismo, a catequese. Existem responsabilidades, existem compromissos, deveres. Então é dentro desse contexto de amor gracioso, de um pacto, de uma aliança, que Deus dá esse mandamento para o seu povo. É para o seu povo revelar amor sincero pelo Senhor. Veja que nos versículos anteriores, o Senhor ele falou isso, versículo número 12, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor? O que é que o Senhor requer, exige de ti, exige de você? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, de modo, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse não é o ambiente, ou seja, é em cumprimento dessa lei que se resume em amor. O primeiro grande mandamento: amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então é nesse ambiente de amor, é quando você pense no seu casamento, você com a sua esposa ou o seu esposo. Você tem deveres para com ela e ela para com você. E você pode saber que a coisa está feia entre vocês quando os seus compromissos estão sendo feitos com pesar. Eu tenho que te amar, né? Não. Né? Tenho que ficar com você? Se eu não tivesse que ficar com você. É claro que no casamento existem certos desgastes que você pode cair nesses pecados, nesses erros, nessas falhas. Mas não deve ser assim. Quando nós estamos chegando a esse ponto de ter que amar a nossa esposa ou o nosso marido somente por uma mera obrigação, eu não vou dizer a você que se acabe o seu casamento. Não, isso é bem do diabo se eu dissesse isso para você. Mas eu vou dizer a você: você precisa pedir a graça de Deus e orar para que você volte ao seu primeiro amor. E aí, por quê? Porque a aliança requer amor. Então, é nesse ambiente de amor que nós vamos honrar o nome do Senhor em nossos votos, em nossos juramentos. E quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando amor. Quem ama, honra. Não é isso? Quem ama, honra. Quem ama, respeita. Quem ama, busca cumprir. Então é nesse contexto de amor. Então você, como cristão, deve julgar quando pode ou não pode fazer votos e juramentos em nome de Deus. Você deve julgar. Você, antes de fazer um voto, um juramento, você deve estar se perguntando. Não deve falar só, não, peraí, o que é que eu vou fazer agora? Você deve parar para pensar e dizer: peraí, isso que eu vou votar, eu vou jurar, eu vou prometer, promove fidelidade, promove verdade, promove a glória de Deus, promove o bem do meu próximo? Será que esse tipo de voto que eu estou fazendo
Vai mostrar o meu amor por Deus? Será que vai fazer o bem do meu próximo? Bem que não fira a palavra de Deus. Quero dar um exemplo para isso. Você é crente, nós sabemos hoje que vivemos em um país onde temos um código de lei trabalhista fascista. Eu digo que é literalmente fascista, porque foi copiado da Itália de Mussolini. Socialista, totalitário. Coloca muito peso sobre os empregadores por meio dos direitos aos trabalhadores. Isso até dificulta a vida dos trabalhadores. Então, por termos um código tão fascista, tão socialista, o que acontece? Tem empregados que já entram na empresa pensando em botar o patrão na justiça quando sair, né? E não é fácil, não é difícil você acontecer que você, crente, seja convidado por um colega de trabalho descrente para que você dê um falso testemunho ou omita a verdade diante de um tribunal, para que aquele seu amigo descrente, o colega descrente, possa receber algum benefício indevido do seu patrão. E aí você dá um jeitinho. Olha, fulano, só fica calado, não precisa dizer aquilo não. Mas na hora do tribunal, o juiz ele vai perguntar a você: você se compromete a falar a verdade, só a verdade, nada além da verdade? Você vai estar diante de Deus ali. É naquele momento, e até mesmo antes de chegar ali, você, para evitar problema, você deve chegar para o seu colega de trabalho e dizer: fulano, eu não posso fazer isso. Não estou promovendo fidelidade, não estou promovendo a verdade, porque a omissão da verdade também é um tipo de mentira. Você está contribuindo para o mal. Você não está me levando a honrar a Deus. Você não está levando ao fazer o bem, nem para você, eu vou estar ajudando você a fazer algo errado, e nem para o próximo, porque meu patrão também é meu próximo. Por favor, não peça isso. Então, quando chegar esse tipo de convite, eu poderia multiplicar, mas eu não vou fazer isso. Você diga não. Será? Por quê? Porque não honra a Deus. E Deus não quer isso. Também podemos dizer e devemos dizer que não é toda vez que o governo exige de você um voto que você deve fazer. Você sabe que nós estamos debaixo de um governo socialista. E isso é a mesma coisa de dizer anticristão, tá certo? E pode acontecer que para você assumir um cargo público exista ou também cargo público, ou partidos políticos, o exercício da profissão, você seja obrigado a fazer certos votos que vão ferir a palavra de Deus. Deus não manda você fazer isso. Tudo que você deve fazer deve ser para a glória de Deus, até beber água, comer comida. Glória de Deus. O apóstolo Pedro ele disse que é necessário que nós primeiro obedeçamos a Deus do que aos homens. Então seus votos, seja você um militar, especialmente um militar, que vão estar em batalha, às vezes um policial que tem que fazer algo e o seu chefe vai querer que ele faça um juramento ou coisa desse tipo, que ele transgrida a lei ou faça mal ao próximo. Não posso. Você também não vai estar quebrando o terceiro mandamento, nem vai estar quebrando o quinto mandamento. Alunos da mesma forma. Nós estamos em tempos negros, difíceis, anticristãos, então pensar nos votos e juramentos é muito necessário. Porque a motivação para você fazer votos e juramentos, como eu já falei, é o amor pelo Senhor. Porque esse voto, esse mandamento está dentro do contexto da aliança de Deus com o seu povo, do pacto de amor, de graça do Senhor para com o seu povo. E por isso nós devemos ter sabedoria, nós devemos ter de fato prudência,
estarmos discernindo todas as coisas, o nosso tempo, o que vem a nós, como na nossa vida conjugal, para não trairmos o nosso Senhor, não trairmos o nosso esposo ou esposa. No caso, nós ficamos pensando muito: será que isso está fazendo mal no nosso casamento? Não. Da mesma forma, no nosso casamento com o Senhor, devemos estar pensando sempre no amor e na nossa fidelidade. Agora, meu irmão, o alvo bíblico para os votos e juramentos é também um verdadeiro impedimento, uma barreira para praticarmos juramentos e promessas e votos em nome de santos ou de outras criaturas. A pergunta e resposta 102 do nosso catecismo vai ser uma declaração contra essa prática, que era uma prática antiga. Nós vemos isso, que essa prática estava sendo praticada nos tempos de Jesus, prática semelhante na idade medieval da igreja, na era medieval, na história da humanidade. A igreja também estava caindo nesse erro, e depois da reforma também. Os cristãos, não a igreja, mas os cristãos estavam sendo induzidos a erro por falsos mestres. Então as igrejas reformadas confessaram. Pergunta e resposta 102. Pode-se jurar também pelos santos ou por outras criaturas? A resposta é não. Por que não? Porque o juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que Ele, o único que conhece os corações, testemunhe a verdade e castigue-me se juro falsamente. Tal honra não cabe a criatura alguma. Essa pergunta e resposta do catecismo tem como objetivo nos guardar do erro da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana seguia as superstições da Igreja na sua fraqueza na Idade Média, e por isso havia juramentos em nome dos santos, votos em nome dos santos, promessas em nome dos santos e para os santos. Por exemplo, Maria, a mãe segundo a carne do Senhor Jesus Cristo. Até hoje os católicos romanos praticam esse tipo de coisa. Agora, se você parar para pensar sobre essa prática, você vai ver que ela não combina com a verdade da palavra de Deus. Por quê? Como Maria, sendo uma criatura, porque Maria é uma mulher comum, igual a qualquer mulher de nossa congregação, ela pode, por exemplo, ao mesmo tempo ouvir um voto ou ser testemunha de um voto de uma pessoa que está aqui no Brasil e outra que está na Itália. Ela teria que ser onisciente, ela teria que ser onipresente. Outra coisa, que poder qualquer outra criatura tem para sondar os nossos corações, para ver se eu estou falando a verdade na hora que eu estou votando em nome, por exemplo, de Maria? Maria tem poder de olhar e ver o nosso coração? Não tem. Maria tem o poder de nos punir caso nós possamos assim não cumprir os votos feitos em nome dela? Não. Então pensem, meus irmãos, quando qualquer mestre, papa ele seja, ou padre, ou coroinha, ou qualquer pessoa, ensina os seus irmãos de fé a orar a um santo, a fazer voto em nome de um santo, está atribuindo a esse santo ou a qualquer outra criatura onipresença, onisciência, onipotência. Isso é blasfêmia. Porque quem é o único ser que é todo-poderoso, que sabe tudo e que está tudo em todos os lugares ao mesmo tempo? É Deus. E esses atributos de Deus, eles não são comunicáveis às criaturas. Só Deus, ele é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, nenhuma outra criatura. E por isso só Deus pode ver o meu coração quando eu faço um voto. Só Deus, ele tem poder de me punir quando eu quebro um voto, chamando o nome dele em vão. Vocês entendem aqui a questão? Por isso que no catecismo a pergunta e resposta de número 102, ela encerra: tal honra não cabe a criatura alguma. Essa honra de ter seu nome invocado na hora de um juramento, essa honra de poder sondar os corações, essa honra de poder punir aqueles
aqueles que não cumprem os seus juramentos. É blasfêmia. Blasfêmia. Por essa razão, o catecismo, conforme a Escritura, combate, nega o ensino de Roma, dizendo: nenhuma criatura é digna de tal. Concluindo, irmãos e irmãs, você pode assim usar votos e juramentos em nome de Deus. Então, alguém pode ficar perguntando: mas a gente não acabou de ler Mateus capítulo 5, versículo 37 a 39, Jesus Cristo disse: não jurarás. Você lembra dessa passagem? Nós lemos antes da pregação começar, como fundamento também, leitura. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Veja, os anabatistas pegavam esse texto para ensinar que nós não poderíamos jurar, porque Jesus agora dá uma nova lei que contraria os 10 mandamentos. Falta até de leitura do próprio texto. Veja, Jesus diz: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora veja o versículo número 34. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis por tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que disso passar vem do maligno. Jesus está falando do juramento falso, porque o contexto e o tema é juramento falso. Não jurarás em falso. Por quê? Porque os mestres achavam que para ser um pecado grave contra o nome de Deus, somente era algo assim terrível se você jurasse em nome de Deus, falsamente em nome de Deus. Mas era leve se você fizesse um juramento em nome de Jerusalém, em nome do céu, em nome de Jerusalém, em nome da sua cabeça. Aquele negócio, né? Que tem aquela superstição que até as pessoas brincam, mas isso as pessoas levavam a sério. E você, quando fazer o juramento, não cruza os dedos não, né? Tem as crianças, né? Existem várias ideias sobre isso, que dizem que isso são as testemunhas, que você está falando a verdade, então você não cruza os dedos. Isso era praticado, porque tinha cristãos que usavam esse tipo de superstição, e cruzar os dedos, então esse voto não é verdade. Era mais ou menos esse sentimento. As pessoas estavam tomando o nome de Jerusalém, do céu, de Jerusalém, da arca, do templo, e dizendo, e já premeditando passar a perna no seu próximo. Jesus disse: não, não faço não, seja sim, sim, não, não. Compreende? Nada de falsidade, especialmente em nome do Senhor. Pelo contrário, por amor a Deus, quando você fizer um compromisso aí, o Senhor ele deixava bem claro. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. E aí você, em nome do Senhor, quando for necessário, faça o voto. Naquilo que não é necessário, diga sim, diga não. Você vai chegar nesse horário, fulano, eu me comprometo em chegar. Se acontecer de você não chegar, me desculpe, me perdoe. Se acontecer de novo, pode esperar o aviso prévio. Mas não faça abuso do nome do Senhor. Até mesmo Deus não teria nada contra os juramentos. Por quê, meus irmãos? Porque foi por meio de um juramento que Ele veio e nos salvou. Você lembra que em Gênesis capítulo número 22, versículo 16 a 18, o Senhor ele fez um juramento a Abraão de que muitas bênçãos e a sua descendência seria bendita, e que todas as famílias da terra seriam benditas por meio de Abraão. Foi um juramento de Deus. Na própria passagem lá de Deuteronômio de número 10, o Senhor encerra mostrando a fidelidade dele em cumprir o juramento dele, porque para o Egito só entrou 70 pessoas, mas quando saiu do Egito e depois, Israel era como a areia e as estrelas do céu, porque Deus é fiel aos seus juramentos. Então, como Deus
que algo que ele faz. Pense em juramentos quando você pensa na encarnação de Jesus, porque essa promessa feita a Abraão, ela foi cumprida por Jesus. Jesus estava vindo por causa de um juramento que o Senhor fez em salvar dentre os pecadores miseráveis um povo para Ele. E assim Jesus, Ele vem para cumprir o juramento. E por isso, quando nós lemos o cântico de Maria, a mãe do Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 55, Maria louva ao Senhor dizendo o seguinte: a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos pais. Então veja, como Deus prometeu aos pais, Ele estava dando um fruto a Maria, para deste fruto, e por meio dele salvar e cumprir as promessas dadas a Abraão e a todo Israel. Por isso que Zacarias também, em Lucas capítulo 1, versículos 72 e 73, refere-se à chegada de Jesus como a fidelidade do Senhor ao cumprimento, ao juramento que fez a Abraão. Por amor, meus irmãos, pela graça, Deus ele se comprometeu, por meio de um juramento, por meio de uma promessa, salvar o seu povo mediante Jesus Cristo. Veja que Deus de amor, veja que Deus de graça, veja que Deus fiel. Ele promete, Ele cumpre. Ele promete salvar o seu povo, Ele cumpre com o que prometeu. Por amor Ele faz isso, por graça Ele faz isso. Nosso Deus não tem problema nenhum com juramentos. Tem problema com juramento falso, tem problema com juramento desnecessário. E por isso nós, por amor, não devemos compartilhar tais juramentos, nem praticar tais juramentos. Por amor a esse Deus que, por um juramento, nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso veja como é tão lindo o sentimento motivador para nós sermos fiéis em nossas palavras, para sermos fiéis aos nossos votos, seja voto de casamento, seja voto de membresia, seja voto de batismo, seja voto como ofício, seja voto como funcionário público, como profissional liberal que exige votos, ou qualquer outro tipo de voto e juramento. Amor a Deus. Às vezes a pessoa só pensa no amor no seu nome, né? Eu cumpri, então eu tenho uma honra, eu tenho que cumprir isso. Isso é bom, mas para o cristão não vai só até aí, vem algo antes. Eu honro meus votos por amor a Deus. Depois tem as consequências. Por amar a Deus eu cumpro meus votos, assim a consequência é que as pessoas vão ver como uma pessoa honrada, uma pessoa que cumpre aquilo que eu digo. E quando por falha não cumpre, você chega e diz: me perdoe, me desculpe. Isso também é algo que Deus se agrada. A sinceridade para pedir perdão e para restituir os danos do não cumprimento dos votos. Então vejam, meus amados irmãos e irmãs, encerrando, acabando. O Senhor Deus, Ele de fato nos ensina a verdade da sua palavra, que pelo nome dele nós, de modo piedoso, podemos e até devemos jurar. Assim, você pode usar votos e juramentos em nome de Deus, para a glória